Deixa eu falar com você a respeito dessas 10 dracmas. A dracma usada aqui por Jesus, vamos acompanhando, eu vou fazer uma parte bem pedagógica para a gente falar, a gente vai falar usando ilustrações e tal. A dracma é uma moeda grega, e quando Jesus fala essa parábola, se você prestar atenção no contexto, quem estava governando era Roma, não era a Grécia, mas ele usa na parábola a moeda grega. Então, querido, eu quero falar com você rapidamente sobre alguns elementos proféticos aqui. Com certeza Jesus já estava dando um direcionamento profético para aquela geração. Olha que interessante. O império que ia pós Roma naquele momento seria o império da Grécia. E eu não sei se você sabe, mas a moeda, a dracma, ela foi usada até mais ou menos agora 2004, 2005. E depois veio reinando o euro, que está aí até hoje, uma moeda fortíssima, que combate com o dólar. Então Jesus, ele queria dar um apontamento profético, já dando uma direção, dizendo, olha, a próxima nação que vai governar grande parte da terra vai ser a Grécia. E ele também estava falando para nós o seguinte, aquela parábola não só mostraria algo para aquele tempo, mas mostraria algo para o outro tempo. Depois que o Império Romano começasse a decair, o Império da Grécia começasse a crescer. Presta atenção nos elementos proféticos. Então, querido, olha aqui as imagens, que legal. Isso aqui é a moeda chamada dracma, né? Olha lá, cara ou coroa. Olha que interessante. Não sei se você consegue ver e olhar ali. Então, querido, essa moeda, ela foi sendo aperfeiçoada e até mais ou menos agora 2000 alguma coisa ela ainda valia. A dracma era uma moeda, querido, de pagamento muito parecido com o denário, que era usado na época, que era comparado a um dia de trabalho, tá bom? Aí você talvez já se perguntou, pastor, por que 10 dracmas? Talvez você já fez essa pergunta alguma vez. 10 dracmas, por que 10 dracmas, né? E aqui nós vamos entrar um pouco a fundo com você, aleluias. Olha só, olha que legal, você que puder ver isso aí. Querido, o porquê que aquela mulher se preocupou tanto com as dracmas? Querido, uma mulher que recebia 10 dracmas, escuta aqui, era uma mulher que tinha sido prometida a alguém em casamento. Então, querido, hoje a gente usa como símbolo da nossa união, né? A aliança, mas antigamente não era aliança, se usava as dracmas. Quando você vai casar com alguém, antes de casar você dá para ela uma aliança de noivado. Então aquelas 10 dracmas eram uma aliança de noivado. Então chegava-se um homem a uma mulher, procurava os pais dessa mulher e falava, eu quero me casar com você. Então aquelas 10 dracmas eram um dote. A mulher recebia um dote. Você está vendo aqui uma mulher com, sei lá, deve ter 200 dracmas aqui, 200 moedas. Quando uma mulher, ela tinha muitas moedas assim, aquele homem que estava prometendo ela em casamento, ele era muito rico. Ele era muito rico. Então, ele chegava e dava o dote para ela. Esse dote era dela. O dote não era do pai, não era da avó, não era da mãe. O dote era da mulher. Então a mulher, querida, ela pegava aquela dracma, fazia uma diadema, se fosse 10 era com 10, se fosse 100 era com 100, se fosse... Quantas ela recebia? Ela espendurava, prendia, furava, ela fazia alguma coisa e fazia aquilo que você está vendo. Ela colava colar na cabeça ou colocava no peito. Olha que interessante, você sabia disso? Então, querido, deixa eu te falar algo. Eu não vou conseguir falar de todos os elementos proféticos, mas talvez você já se perguntou, pastor, por que 10 dracmas? Por que não 15? Por que não 12? Por que não 7? Né? Na Bíblia, querido, quando você vai ler, você vai ver que o tabernáculo, a frente do tabernáculo e o fundo do tabernáculo tinha 10 colunas. Norte e sul, 10 colunas na frente, 10 colunas atrás. Uma hora você entra na internet, coloca lá tabernáculo de Moisés, você vai ver que existia 20 colunas de um lado, 20 colunas de outro, 10 colunas na frente, 10 colunas atrás. As 10 colunas da frente representam, querido, 10 pilares da igreja na terra.
que aponta da igreja na terra, e as 10 colunas do fundo aponta, querido, para 10 sinais proféticos e que são espirituais. Da mesma maneira que as 12 portas que havia dentro de Jerusalém, cada uma daquelas portas tinha um sinal profético. Os 12 filhos de Jacó, não sei se você sabe, mas o nome deles estão escritos no céu, e no céu tem 12 portas com o nome dos 12 filhos de Jacó. Então, querido, coisas na terra que estão apontando para o céu. Olha lá, não sei se vai ficar visível para todos verem. Aquilo ali era a coluna do tabernáculo. Você vai perceber que aqui, ó, é uma cor o pé, depois ela é de madeira, em cima ela é de prata. Quando você lê na Bíblia sobre o bronze, representa sofrimento. Você vai ver que depois é madeira, aquela madeira é a madeira de acácia, fala do corpo incorruptível de Jesus, o pecado não entrou em Jesus. E o topo é de prata. Toda vez que você lê prata na Bíblia, está falando de redenção. Então, querido, preste atenção. A Bíblia está falando que enquanto a igreja estiver na terra, ela tem a sua base de bronze. A igreja vai passar por sofrimentos na terra, sim. Só, querido, que nós vamos receber a incorruptibilidade do sangue de Jesus sobre a gente, que é a madeira de acácia. Seremos incorruptíveis ao pecado, porque o sangue de Jesus não vai deixar o nosso espírito, nem nossa alma, nem nosso corpo deteriorar com o pecado. E quando, querido, eu olho para a prata lá em cima, a palavra está me mostrando, não importa o quanto você sofra aqui você recebe redenção. Interessante? Então, querido, o tabernáculo tinha 10 colunas dessa, querido, e cada uma daquelas moedas tem uma representação profética. Eu não vou conseguir falar das 10 colunas e nem das 10 dracmas com você, tá bom? Deixa eu te explicar uma coisa. Lá no tabernáculo de Moisés, escute, eram 10 colunas com bronze e prata. Aqui no tabernáculo de Salomão, se você ler o livro de Crônicas e Reis, você vai perceber o seguinte, querido, que existia 10 suportes daquele com 10 bacias. Lá no tabernáculo de Moisés era uma bacia. No tabernáculo de Salomão são 10 bacias, todas elas com esses suportes estão segurando a bacia que é de bronze. A bacia é de bronze, lá dentro tem água. E você pergunta por quê? Querido, as mulheres no Antigo Testamento, como é que elas se vinham para se pentear e se arrumar? O espelho das mulheres era de bronze. Elas pegavam o bronze, batiam o bronze até ele ficar bem lustrado, e era aquilo ali que servia de espelho. Então preste atenção, dentro daquela bacia que é de bronze, que servia de espelho, acompanhe os elementos proféticos, lá dentro tem água. A Bíblia diz no livro de Tiago que nós temos que passar pela lavagem de água pela palavra. Então, querido, aquela água está representando para nós a palavra, e o fundo que está segurando a água, querido, é de bronze, e o bronze é um espelho. Sabe o que a palavra está trazendo para nós? Que todas as vezes que eu olho para a palavra, ela reflete quem eu sou, ela está refletindo quem eu sou. Aí sabe o que eu lembro, querido? Que a Bíblia diz em Salmos 119, 105, que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Agora você vai achar algo interessante, lá na parábola das 10 dracmas, está acompanhando, querido? Depois escuta de novo no YouTube. Na parábola das 10 dracmas, eu vou ler com você, olha como é que ela vai encontrar. Ou ainda, qual é a mulher que possuindo 10 dracmas e perdendo uma, não acende uma candeia? Querido, quando você lê sobre a mulher na Bíblia, ela está falando sobre a igreja, é um apontamento para a igreja de Jesus na terra. Então, querido, aqui é um apontamento profético. Aqui, querido, aquela mulher, ela perdeu uma dracma, e eu vou explicar o porquê que ela perdeu, porquê que ela ficou tão preocupada. Mas para ela achar a dracma, ela teve que acender a candeia. A candeia, querido, é a luz. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Uma igreja, querido, que estava andando dentro de casa com a luz apagada. Uma igreja que até tinha 9 dracmas e parecia ser muito. 9 é muito mais importante que uma. Não, tem 9 moedas, cara. Querido, se você pegar meus filhos e você pegar para um deles, assim, os menores, né? A mais velha não. Se você pegar
e dá 5 moedas de 10, não é assim? Dá 5 moedas de 10 e oferece uma nota de 10. Eles falam assim: não, eu quero as 5 moedas de 10. Eu não quero a nota de 10. Gente, mas a nota vale, não, mas a quantidade aqui, entendeu? É maior. Quando a gente cresce, a gente aprende que a nota vale mais que a moeda. Então, querido, parecia que a igreja tinha muito, mas lhe faltava uma. Nós estamos vivendo o tempo hoje que às vezes nós olhamos para as igrejas, querido, e parece que a igreja alcançou tudo que ela podia alcançar, que ela tem tudo, ela tem as paredes, ela tem o som, parece que ela tem tudo, ela alcançou primazia em tudo. A Globo gosta de tocar as nossas músicas estão no YouTube, sabe? A igreja ficou aceita na terra, parece que ela alcançou 9 dracmas. Mas, querido, é tempo, Deus nos levou a passar tudo que estamos passando, mas Ele está falando: acenda a candeia, acenda de novo a luz da palavra, porque vocês perderam uma dracma, e não é que as 9 não são importantes, mas vocês perderam a dracma que vai ligar vocês ao topo da coluna, que é a redenção. A última dracma, preste atenção, querido, preste atenção. A última dracma fala de algo muito interessante. Você que estiver acompanhando aqui ou na internet, eu queria que você abrisse comigo Salmo 51. Preste atenção o que Davi está falando para nós em uma das suas orações. Olha aqui que interessante. Salmo 51. Aleluia. Salmo 51, 12. Olha o que Davi fala, querido, é uma pérola. Ele está orando a Deus, ele tinha pecado, ele tinha ficado com uma mulher que não era dele. Aí o Salmo 51 vai falar que ele pede ao Senhor: Deus, me perdoa, me lava do meu pecado, me faça ter alegria de júbilo de novo. Senhor, não tire de mim sua presença. Eu reconheço que sou pecador. E no versículo 12 ele fala assim: restitui a mim a alegria da salvação, e me sustenta a partir de agora com um espírito voluntário. Querido, o que é ser voluntário? Você recebe para ser voluntário? Eu vou para a Índia para ajudar a galera lá, só que eu vou como voluntário. Tem um texto na Bíblia que fala assim, que de graça eu recebi, de graça eu vou dar. Mas, queridos, isso é voluntariado, né? Eu recebi de graça, dou de graça. Agora, querido, a igreja parece que ela tem as 9 dracmas, parece que ela alcançou, parece que ela chegou, querido, mas ela perdeu a voluntariedade. E ela começou a se comportar como uma prostituta. Meu Deus. Abre comigo sua Bíblia aqui, rapidinho, em Gênesis. Meu Deus, vamos lá. 38. Eu vou ler com você o versículo 13. Esse fato foi comunicado a Tamar. Eis que o seu sogro está subindo a Tímina para acompanhar a tosquia de suas ovelhas. Então ela trocou a roupa, abandonou as roupas próprias de viúva, cobriu o rosto com um véu, na intenção de não ser reconhecida, e foi e sentou-se na entrada da cidade de Naim, que fica no caminho para Tímina. Ela agiu dessa maneira porque ela percebeu que, embora Selá já tivesse se tornado adulto, Será era filho de Judá, que se casaria com ela, porque o marido dela, que era irmão de Selá, havia morrido. Ela ainda não lhe tinha sido oferecida em casamento. Olha a estratégia dela. Assim que ela avistou Judá, ele pensou que ela fosse uma prostituta, porque ela havia escondido o seu rosto. Não percebendo que se tratava de sua nora, se dirigiu a ela na beirada do caminho e a convidou: vem, deixa que eu te possua. Porquanto não podia imaginar que aquela mulher fosse sua própria nora. E a mulher indagou: o que você me dará para que eu fique com você? A prostituta tem um preço.
Só que presta atenção, aquela mulher não era prostituta, ela se comportou como uma prostituta. Ela estava esperando o marido dela. Ela estava esperando o marido, mas demorou. Ela falou: cara, está demorando demais para me ficar conhecido, cara, eu vou dar uns impulsionamentos aí. Vou fazer gerar um recurso aí, entendeu? Está demorando demais, esse cara não aparece, esse cara não cresce, essa coisa não acontece. Então eu vou me deitar com alguém que é parente. Eu vou me deitar com alguém que é próximo, porque eu vou gerar do mesmo jeito. Vai encher de qualquer jeito a igreja. Vai encher a igreja, entendeu? Aqui, ó, a barriga, vai nascer filho de qualquer jeito. Meu Deus do céu. Ao que ele replicou: eu vou te mandar um cabritinho do meu rebanho. Ela falou: não, você tem que me dar penhor na garantia. Eu só vou tocar as primeiras, você depositar para mim aí uns R$300, uns R$2.000. É a metade do pagamento, a gente faz um contrato. Você tem que deixar uma garantia para mim. Meu Deus. E ele questionou: ora, que garantia você quer que eu deixe? E a mulher prontamente pediu: eu quero o teu selo, o teu cordão e o cajado que você segura. Uma igreja, querido, presta atenção, líderes que trocam seus ministérios. O que é o selo? O que é o selo da nossa salvação? Meu Deus. A Bíblia diz em Coríntios que eu sou a carta escrita e o Espírito Santo é o selo. O que me dá destino para o céu? Não é eu ser carta, é eu ter o selo. Mas ele pegou o selo e entregou para a prostituta. Aí, querido, qual que é a outra coisa? O cordão. Como é que Raabe foi salva? Um cordão escarlate. Vamos trocar. Não precisa da igreja muito ter milagre mais não, porque é o sangue de Jesus que faz a salvação e os milagres. Não precisa mais. É só a gente usar tudo que a gente tem. Você me dá o sangue, você me dá o selo. Não precisa mais desse poder assim, entendeu? É só gerar uma emoção. Vamos fazer as pessoas. Vamos fazer agora cultos de alta ajuda. Não vamos falar de pecado mais não. Vamos falar só que Deus é bom. Não vamos falar que Ele é justo mais não. E qual que é a outra coisa que Ele falou? Me dá a sua vara. A vara fala da palavra. Você não vai poder mais pregar tudo que está aqui. Nós vamos pregar agora o que é conveniente. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei, porque tu estás comigo, a tua vara. A vara, querida, é a mesma que estava dentro da arca. A vara de Arão, que floresceu. A vara de Arão que floresceu. Era a palavra que mesmo em momentos de crise, onde todo mundo está seco, ela floresce, ela dá vida para a igreja. Não importa o que dizem as circunstâncias, a palavra, ela é a vida da igreja. E a igreja vai florescer mesmo não estando ligada à terra. Dez dracmas. Ela perdeu a décima. A décima fala de salvação. Ela perdeu a alegria da salvação. Eu não preciso mais esperar um noivo. Olha só. Ela teve que para achar a dracma, estava muito escondido. Ela teve que usar a lâmpada. Ela tinha muito, parecia que ela tinha muita lá. Ela tinha 9 dracmas na mesa. A Bíblia diz em Apocalipse a uma das igrejas: vocês acham que tem muito, vocês acham que estão ricos, mas vocês são pobres, porque lhe falta uma dracma. Eu aconselho que de mim vocês comprem o ouro verdadeiro. E deixa eu te contar uma coisa. Volta na foto daquela mulher, por favor. Uma que tem menos dracmas, por favor. Eu não sei se eu coloquei ela aí. Uma mulher que tem menos dracmas. Olha só, as 10 dracmas. Olha como ela se alegra por achar aquela dracma.
Deixa eu te contar por que aquela mulher ficou preocupada. Existem 3 elementos proféticos. Lucas capítulo 15, eu não vou ler com você, mas o primeiro versículo fala assim: que os fariseus, os doutores, os mestres da lei ficaram preocupados com Jesus, porque Jesus começou a se assentar com publicanos, fariseus, pecadores e pessoas imundas. Então eles chegaram a Jesus e falaram assim: olha, Jesus está comendo com eles e ficando com pessoas desqualificadas, ele não é o Filho de Deus, ele não prega a palavra de Deus, não pode assentar com pessoas desqualificadas. E a partir do versículo 5, escute isso, Jesus conta não só a parábola da dracma perdida, mas ele conta 3 parábolas. Quais são as parábolas? A ovelha que se perdeu e o pastor que foi atrás. Ele conta da dracma perdida, que é a mulher em compromisso com seu noivo, e eu vou explicar. E a última ele fala do filho e do pai. O que é isso, pastor? Por que ele não falou uma coisa só que significava tudo? Primeiro, querido, que Deus ele quer que a igreja, preste atenção, 3 coisas que ele quer restaurar: discipulado entre ovelha e pastor. Foi a primeira coisa que ele falou. Uma igreja que anda em discipulado, ovelhas que são obedientes aos seus líderes, líderes que dão direção à igreja. Nós não somos chefe aqui, querido. Quem tem chefe é índio, já dizia o profeta Vitinho. Quem tem chefe é índio. Na igreja não tem chefe, na igreja tem líder. E deixa eu te falar, líder não manda, líder direciona. A ovelha não tem que ter medo do pastor, ela tem que ficar e sentir o cheiro do pastor. Então a primeira parábola que Jesus conta, ele está falando: olha, vocês precisam restaurar o relacionamento entre líderes e liderados, ovelhas e pastores, porque está errado, está parecendo que vocês são os doutores da igreja, estão parecendo que são vocês que mandam, mas eu, Senhor, é que sou o noivo da igreja. A segunda coisa, querido, ele vem e fala da dracma perdida. Ele está falando, é para que haja restauração entre marido e mulher. Querido, deixa eu te falar, diferente do Brasil, uma pessoa lá em Israel, quando ela chegava e contratava casamento, o homem chegava para uma família, para um pai e falava: ó, quero casar com a sua filha. Queridos, preste atenção, naquele momento já era casamento. Se a mulher falasse sim, se o pai falasse sim, ali já era um casamento, era chamado de casamento não consumado, mas já era casamento. Era o tempo do noivo ir arrumar a casa, arrumar o que ele precisasse e voltar. João, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, creia também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito a vocês: então eu vou preparar lugar. Um noivo que virou para a sua igreja e falou o seguinte: olha, eu estou indo, noiva, e vou preparar a nossa casa lá para a gente morar junto, viu? E vou te dar 10 dracmas. Qualquer noiva que perdesse uma dracma, uma moeda, quando aquele noivo voltasse, ela não se casaria. Aquela mulher era irresponsável e sem compromisso, e que por um acaso talvez até tinha ficado com outro homem, porque ela não conseguiu guardar as 10 dracmas. Vocês estão lembrados de alguma parábola que fala sobre isso? O Senhor vem e entrega para um servo 10 minas e fala assim: negocie com as minhas minas até que eu volte. 10 minas de ouro, negocie aí. Um noivo que entregou nas mãos da igreja e falou: estou te dando 10 dracmas, não perca nenhuma delas. Você pode ganhar mais 50, mais 100, mais 1 milhão de dracmas, mas as 10 que eu te dei mostra o compromisso que você tem comigo, a sua palavra para comigo. A igreja, querido,
Sabe aquela mulher que começou a procurar, cadê minha dracma? Querido, ela percebeu que o noivo dela já estava chegando. E ela ficou doida e falou: cara, ele vai chegar. Ele marcou que ia vir em novembro, ele falou que ia vir em dezembro. Olha, e eu perdi essa dracma, o que eu vou fazer? E ela começou a tentar fazer uma coisa: eu tenho que achar, eu tenho que achar, eu tenho que achar. Por isso que ela ficou muito alegre quando achou a 10ª dracma. Ela falou: uau, quando ele voltar eu vou mostrar as 10 dracmas e vou falar aqui, eu não perdi nenhuma, eu fui fiel. Uma igreja que não perde a sua hospitalidade. Sabe o que eu entendo, querido? Deixa eu te falar uma coisa. Por que Jesus deu para aquela mulher só 10 dracmas? Por que o noivo deu só 10 dracmas? Ele é o rei do universo. Ele podia ter dado 1 milhão de dracmas, ele podia ter dado 1 trilhão de dracmas. Por que ele deu só 10? Para a igreja não se vislumbrar muito na terra. Olha a alegria dela ter achado uma dracma. É para a igreja não se vislumbrar achando que, querido, isso aqui que vivemos é tudo. Jesus disse o seguinte: aquele que ganhar a vida aqui perde a outra, mas aquele que perder a vida aqui ganha a outra vida. Querido, o que Jesus prometeu para nós não tem a ver com essa terra, tem a ver com a eternidade, porque o que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu, o que jamais penetrou no coração humano, é isso que Ele tem preparado para aqueles que o amam. Não tem a ver com essa terra, tem a ver com a eternidade, mas a igreja está com os olhos só nessa terra. Aí a gente perde a 10ª dracma. A gente perde a 10ª dracma. A gente perde aquilo que Davi falou: Senhor, me devolve, me restitui a alegria da salvação. Querido, eu não sei você, mas quando eu entrei na igreja há muitos anos atrás, tudo que eu queria era ser salvo. Tudo que eu queria. Eu não queria montar igreja, eu não queria tocar, não queria, querido, era assim: eu entregava minha vida para Jesus, sim, no domingo. Acabava, eu estou lá fazendo a oração de entrega, a 100ª vez, né? Aí eu estou lá entregando a vida para Jesus, e eu falava, principalmente na Santa Ceia, né? Aí antes da Santa Ceia a gente pedia perdão, confessava, ajoelhava, todos os jovens iam lá para frente. Aí de repente eu falava assim: Jesus, agora o Senhor pode voltar. Não, porque agora, eu já pedi perdão dos meus pecados, estou sentindo até leve. Não, agora só pode voltar. Querido, porque o que queimava no meu coração é: eu não posso perder a minha salvação. Eu não posso perder de jeito nenhum a minha salvação. Mais importante que qualquer coisa, qualquer faculdade, dinheiro, profissionalismo, mais importante que qualquer coisa que venhamos a conquistar, querido, de que adianta o homem ganhar o mundo e perder a sua salvação? A dracma perdida estava falando: a igreja perdeu o seu relacionamento de salvação, de compromisso e de responsabilidade com o seu noivo. A igreja está perdendo a sua santidade, que faz a igreja ser salva. A igreja não pode perder sua santidade. E a última parábola que Jesus conta, ele fala do filho pródigo Simei. A primeira parábola: vamos restaurar relacionamento entre líder e liderado, ovelha e pastor. Depois agora, restaurem na casa de vocês relacionamento entre marido e mulher, e na igreja, entre a igreja e o noivo. Agora a última parábola, querido, no capítulo 15 de Lucas, está falando de um filho que sai. E Deus está falando: vocês precisam restaurar o relacionamento entre pais e filhos. Vocês perderam o relacionamento de líder e liderado, de marido e esposa, e estão perdendo agora também relacionamento entre pais e filhos e pais. Por isso é que o profeta disse que ele restauraria o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Precisa ser restaurado o relacionamento entre o pai e o filho. E quando ele fala profeticamente sobre a igreja, ele está dizendo:
precisa ser restaurado dentro da igreja a paternidade de uma geração, preparar outra geração. E por último eu quero finalizar com você, o que significa perder aquela 10ª dracma. A igreja precisa recuperar valores perdidos do cristianismo verdadeiro. A coragem, a humildade, a fé, a simplicidade, o arrependimento e voltar a ser voluntário. Varrer a casa fala de tirar a sujeira. Tirar a sujeira fala de andar em santidade. Dez pilares, 10 dracmas. Perder uma moeda seria uma falta enorme de compromisso e responsabilidade. Igreja, se alegre com o voluntarismo, a voluntariedade da salvação. As 10 dracmas falam de humildade, simplicidade. A gente precisa voltar a ser simples, voltar a ser humilde, falar do pecado, falar da salvação, falar da santidade, falar do Espírito Santo, não trocar o selo, não trocar o cordão, não trocar a vara por um momento de prazer. Não faça isso. Não podemos perder os valores éticos, morais, familiares, espirituais, em troca de uma boa conferência, um bom congresso ou qualquer outra coisa parecida. Deus parou tudo, querido, porque a igreja acha a dracma perdida. Vocês estão na motivação errada. Vocês estão na motivação errada. Melhorem a motivação. Sofrimento aqui no pé da coluna, mas redenção no topo da coluna.